Estamos trabalhando uma sequência de sermões, principalmente o pastor Kleber, com o tema Jesus nos encontra onde estamos, mas sua graça não nos deixa como estamos. E esse personagem de hoje é um personagem conhecido, um personagem que nós já temos ao longo da caminhada cristã, ouvido falar a respeito dele, mas nós gostaríamos então de pensar alguns aspectos voltados a essa série de sermão. Quando Jesus nos encontra aonde nós estamos, mas a sua graça não nos deixa como estamos. Na semana passada o pastor falou um pouco sobre Natanael. Natanael era um homem que ouviu a mensagem, ele estava ali debaixo da figueira, protegido por suas convicções, preso em seus próprios preconceitos. Então Filipe ele faz um convite simples a Natanael, ele diz: vem e vê. E Natanael então foi até Jesus e descobriu de fato quem Jesus era. A diferença é que esse personagem dessa semana, ele era alguém que já conhecia a respeito da religião. Se você olhasse, por exemplo, no contexto atual, seria alguém que congregava uma igreja, que sabia ali alguns textos, ou muitos textos, porque era alguém ali conhecedor da palavra. Era alguém também que, além de conhecer a palavra, praticava alguns ritos, porém o coração dele ainda estava distante de Deus. Era um homem religioso. Interessante, irmãos, que no Brasil hoje, eu até estava comentando com os meninos, todo mundo, se você for falar, eu queria falar do amor de Jesus, a pessoa vai falar: eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu amo Jesus. As pessoas, elas falam isso. Se você chegar em alguém e falar: eu queria orar por você, dificilmente a pessoa ela vai falar que não quer oração. Porque hoje o Brasil é sim um país religioso. Talvez alguém que não é cristão, se entrasse aqui às portas dessa igreja, com certa reverência entraria, ficaria em silêncio, observaria, porque nós vivemos num país que é religioso. Aqui nós não estamos falando de religião ou do religare, aqui nós estamos falando do Filho de Deus que vem ao mundo e que salva então o perdido. Se nós olharmos o contexto imediato dessa passagem, muitas pessoas vão falar que creem em Jesus por causa dos sinais que ele realizava. Lembra? Primeiro milagre de Jesus, Jesus vai ali, transforma água em vinho. Nós temos Jesus curando pessoas, seja um aleijado, seja um cego. Nós temos Jesus multiplicando a comida diante de multidão. Então, era alguém que realizava milagres. E a multidão corria atrás de Jesus por causa dos milagres de Jesus. Mas o texto diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele é um exemplo dessa natureza humana que Jesus conhece profundamente, porque talvez as pessoas não conheciam aquele homem. Era alguém que, diante das pessoas, era um homem muito bom, era um homem que praticava toda aquela doutrina, aquele ensinamento, era alguém que, aos olhos das pessoas, alguém impecável. Era fariseu, membro do Sinédrio, principal entre os judeus, era disciplinado, era respeitado, era conhecedor das Escrituras, era alguém moralmente irrepreensível. Jesus então procura procura Jesus durante a noite, talvez porque desejava ali uma certa privacidade, o que as pessoas achariam dele conversando com Jesus. Esse homem então chega diante de Jesus, e João relata que aquela noite foi uma noite onde esse encontro marcou talvez não a vida de Nicodemos, mas marca as nossas vidas atualmente. Porque a simbologia que aparece ali não era algo tão natural. Como é que alguém poderia nascer de novo? E essa então é o ponto da mensagem. Mas o fato é que esse homem chega diante de Jesus e ele começa com um elogio, um termo para mestre, que é Rabi. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais como o Senhor faz. Nesse momento nós entendemos que Nicodemos, ele reconhece os sinais, Nicodemos, ele respeita Jesus, e ele fala de maneira educada com Jesus.
Mas Jesus então responde esse elogio dizendo o seguinte, verso 3, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E talvez hoje, se você fosse conversar com alguém que fez teologia, que não conhece Jesus, alguém que estava ali nas universidades de teologia nos dias atuais, essa pessoa ela chegaria então e ela tentaria mudar o foco da questão para um debate teológico. Para um debate teológico. Jesus faz esse questionamento e Nicodemos então procura uma conversa teológica. Ele mostra então que o problema, Jesus mostra que o problema era espiritual, mas ele vai para um aspecto de debate teológico. É por isso que eu gostaria que nós pensássemos então nessa manhã a respeito de 3 verdades que destroem a nossa confiança religiosa e nos conduzem à graça e ao novo nascimento. 3 verdades que destroem a nossa confiança religiosa, esse aspecto religioso dos nossos dias e que conduzem ao novo nascimento ou à graça do novo nascimento. Primeira questão que nós entendemos é que é possível estar perto do reino e ainda permanecer fora dele. Acompanhe na sua Bíblia dos versos 1 ao verso 3. É possível estar perto do reino e ainda permanecer fora dele. Às vezes quando você procura evangelizar uma pessoa, um dos principais aspectos que você procura é, essa pessoa bebe, ela fuma, ela é uma pessoa que vai muito na farra? Não, não é, então eu vou trazer ela para a igreja que ela só falta ser crente. Geralmente é isso que a gente faz. Dificilmente você vai lá, tá passando ali na porta de um bar, você distribui então um panfletinho e fala, eu te espero lá na igreja amanhã cedo. A gente tem um estereótipo, né, de alguém que que pode ser um possível cristão, um possível servo de Jesus. Aí lá no seu serviço você olha aquela pessoa mais quietinha, aquela pessoa que não falta serviço, nessa aí falta só ser crente. Então essa pessoa que eu vou falar de Jesus para ela. O fato é, irmãos, que quem vê a aparência, muitas vezes não vê o coração. E é por isso que essa primeira verdade nos apresenta isso. Você pode estar perto e ainda estar fora. Se nós olharmos para Nicodemos, nós veremos que ele reunia todos esses aspectos. É alguém que era religioso, moralmente aceito, instruído, influente, respeitado, falta só ser crente. Ele não chega diante de Jesus para ridicularizar Jesus. Ele chega e chama Jesus de Rabi. No entanto, Jesus olha para ele e fala, se você quer entrar no reino de Deus, é necessário que haja um novo nascimento. Essa expressão do original, ela é traduzida por nascer de novo, que significa também nascer do alto. São 2 ideias presentes na mesma expressão. Nicodemos ele precisava de um nascimento completamente novo, e não apenas de um aspecto moral. Não era apenas vestir a roupa X, deixar de vestir a roupa Y, fazer isso, aquilo, mas era algo que vinha de dentro, interior. Jesus não estava falando aqui de um criminoso, de um pagão, de alguém que era conhecido por sua imoralidade, mas ele estava falando com alguém que era mestre em Israel. Em outras palavras, não importa o cargo que você tenha na igreja, não importa o cargo que você tenha na igreja, não importa o ministério que você esteja atuando, se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. O problema de Nicodemos aqui não era possuir uma religião, mas o problema de Nicodemos era confiar na religião. É possível, irmãos, conhecermos toda a linguagem da fé sem conhecer a vida da fé. É muito fácil alguém ser recebido como membro, chegar na igreja e falar graça e paz para todo mundo, mas quem conhece o coração não sou eu e nem você. Quem conhece o coração é Jesus.
É impossível viver diante de Deus com a máscara diante dele. Das pessoas nós conseguimos, mas diante de Deus isso é impossível. Você pode conhecer muito sobre o reino e ainda não ter entrado nele. Irmãos, nós podemos ser exímios conhecedores da palavra, fazermos curso de grego, de hebraico, sabermos tudo que está ali no original, mas se não houver mudança no nosso coração, nós estamos nos enganando a nós mesmos. A maior necessidade do homem religioso não é tornar-se mais religioso, mas reconhecer que também está perdido e necessita da graça de Deus. Quanto mais tempo nós temos na igreja, a tendência, não estou dizendo que isso é regra, mas a tendência é acharmos que nós não temos essa necessidade, orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, eu já conheço tudo. A tendência que nós temos é de nos acomodarmos. Alguém que Jesus mudou a vida dele ontem, hoje ele já está correndo atrás das pessoas, já está entregando panfleto, já está chamando serviço, já está abraçando, convidando para ir na casa. Nós vamos passando os dias e nós vamos nos acostumando, acomodando, e aquilo ali já trabalhei demais, já servi demais a Deus. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos hoje é: o que então eu devo fazer? Examine em que está fundamentada a sua esperança. Se a sua esperança estiver em Deus, amém, meu irmão. Mas se a sua esperança estiver em ritos, em costumes, se a sua esperança estiver em você, nós ainda estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. A nossa única esperança, ela é justificada a partir de Jesus, aquele que morreu no nosso lugar e que mudou a nossa história. É por isso que nós precisamos entender então uma segunda verdade. Você não pode fazer isso sozinho. Ou seja, a vida espiritual não pode ser produzida pelo esforço humano. Nicodemos então pergunta: como que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele interpreta, ele faz essa interpretação de maneira literal. Jesus mostra para ele que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essas duas expressões, água e Espírito, nos remetem à promessa em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 25 a 27. Vamos abrir lá? Abra sua Bíblia lá, Ezequiel, capítulo 36. De 25 a 27, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A pergunta é: a ação é de quem nesse texto? É do homem? É do homem, irmãos? A ação é de quem? É de Deus. É Deus quem muda o coração, que tira esse coração de pedra, que coloca um coração de carne e que dá uma nova vida. Jesus não está aqui descrevendo duas realidades distintas, duas experiências diferentes, mas apenas uma única obra divina. Ou seja, Deus purifica o pecador e renova o seu coração. Nicodemos então, diante dessa situação, ele pergunta:
Tu és mestre em Israel. Jesus pergunta: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? São vários os textos onde Paulo analisa, ele mostra que as coisas de Deus, elas são loucura aos olhos dos homens. Como é que pode alguém nascer de novo? Como é que pode um Deus abrir o mar? Como é que pode um Deus curar alguém sem uma medicação? Como é que pode um Deus tratar o coração do homem? Muitas vezes isso para nós, para alguém que não tem os olhos espirituais, isso se torna loucura. Jesus então mostra para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 6. A carne aqui, irmãos, ela não significa apenas o corpo, mas a natureza humana em condição caída, como diz Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ontem eu estava conversando com o pastor Kleber e eu falei para ele, eu fiquei muito triste, nós fizemos uma viagem essas férias, e eu fiquei muito triste porque eu não vi igreja evangélica, nem pentecostal. Procurei no Google lá, igreja evangélica, domingo, né? Vamos na igreja, não achei. E a pergunta é, por que será? Será que a nossa igreja aqui no Brasil também está traçando os mesmos caminhos da igreja na Europa? Será que nós estamos caminhando para isso? Irmãos, é necessário sair da nossa zona de conforto e ser instrumento de Deus na transformação de pessoas. Não importa se a vida de Nicodemos não foi transformada, o que importa é que a missão foi feita. Porque o agir vem do Espírito Santo, o fato é necessário que falemos, é necessário que sejamos instrumentos de Deus. O texto diz que nós não controlamos o vento, mas nós percebemos os efeitos do vento. Assim acontece também com o Espírito, nós não podemos manipular a ação, mas reconhecemos os seus frutos. Quais são os frutos? Arrependimento, fé, amor por Cristo, fome pela palavra, luta contra o pecado, desejo de obedecer. O Evangelho, meus irmãos, não oferece uma maquiagem para uma velha vida. Mas ele anuncia o nascimento de uma nova vida. Não é você pegar uma maquiagem lá e colocar, deixa com uma máscara. Mas é uma mudança, é uma transformação. O cristianismo não começa com aquilo que nós fazemos por Deus, mas com aquilo que Deus fez ou faz por nós. Amém. O Evangelho começa com aquilo que Deus fez por mim. E muitas vezes, irmãos, nós queremos, no dia que eu for assim, eu vou fazer aquilo, no dia que eu tiver tempo, eu vou fazer aquilo, no dia que eu tiver... Não! O Evangelho começa com aquilo que Deus já fez em nós. O que nós podemos fazer de maneira prática, como aplicação nessa segunda verdade? Pare de tentar consertar apenas a aparência. Reconheça seus erros. Chegue diante de seus filhos e fale, eu errei, me perdoa. Muitas vezes nós queremos manter aquela aparência de santos, de crentes, quando na verdade nós queremos esconder aquilo que não tem como esconder. O que é necessário é a confissão, confesse a sua incapacidade, clame pela misericórdia de Deus. Os pais, eles não podem produzir um novo nascimento dos filhos. Os pastores da igreja não podem produzir um novo nascimento na igreja. A emoção de um culto não pode produzir um novo nascimento. Mas o que nós precisamos fazer? Anunciar a palavra. O que nós precisamos fazer? Orar, depender do Espírito Santo de Deus, porque somente abrindo os olhos, o abrir dos olhos quebra a dureza do coração e produz no pecador a mudança de vida, que é o próprio Cristo.
Ou seja, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e a gente confessa que Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma terceira e última verdade, então, irmãos. A nova vida ela é recebida pela fé no Filho levantado, no Filho de Deus. A nova vida, a vida vem pela fé em Cristo Jesus. Nicodemos ele pergunta, então, Jesus, como é que pode acontecer isso? Como é que acontece essa situação de nascer de novo? E Jesus então diz para ele, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aqui é uma referência de Números capítulo 21. O povo havia pecado contra Deus, o povo estava morrendo por causa das serpentes. Então o que Deus faz? Deus ordena a Moisés que levante uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente, viveria. Jesus então coloca essa história em evidência, e relaciona e se apresenta então como se aquela serpente fosse um símbolo do próprio Cristo, um tipo de Cristo. Os israelitas feridos então, eles foram instruídos a olhar para aquela serpente. Hoje nós falamos do amor de Deus para que as pessoas olhem para quem? Para Cristo. Para que o que aconteça então depois desse olhar e a fé em Cristo? A vida delas possam ser transformadas. Da mesma forma, da mesma maneira como o Filho de Deus, chamado também do Filho do Homem, seria levantado naquela cruz, ali Jesus então tomaria sobre si a culpa. Ali Jesus tomaria sobre si o juízo dos pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, ocuparia então o lugar dos culpados. E todo aquele que cresce em Jesus, não morreria, mas teria a vida eterna. Irmãos, nós precisamos entender que crer não é apenas concordar. Eu concordo que Jesus existiu. Existe uma corrente de teólogos aí que trabalham o aspecto do Jesus histórico. Seria aquele Jesus que de fato existiu, que esteve na sociedade, que foi um homem muito bom. Mas esquecem do aspecto espiritual, do aspecto miraculoso, da transformação que Jesus fez na vida das pessoas, na ressurreição de Jesus. Nós ouvimos então no verso 16, a maior de todas as declarações já conhecidas. Talvez foi o primeiro versículo, eu parei para pensar no dia que eu estava estudando essa mensagem, o primeiro versículo que eu aprendi enquanto criança. É aquele de impacto, é aquele que a gente tem que acordar todos os dias e pensar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entrega então o seu único filho, para que agora eu não morra mais, mas para que agora eu tenha vida eterna. Deus ele não amou o mundo porque encontrou nele alguma coisa digna do seu amor, porque muitas vezes nós fazemos isso, de maneira meritocrática, nós queremos então, irmãos, fulano merece, eu mereço, ninguém merece. Jesus faz isso por causa da sua graça, por causa da misericórdia derramada sobre nós. A grandeza do amor de Deus não está no valor daqueles que foram amados, mas no preço daquele que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito. Irmãos, se nós olharmos para Nicodemos, nós vamos entender que a religião diz, faça e talvez você viva. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz, Cristo fez, agora olhe para Ele, creia nele e viva. Nós não somos salvos pela intensidade da nossa experiência religiosa. Pela suficiência da obra de Cristo é que nós vivemos.
é pela ação de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer então é: o que fazer? De maneira prática, o que eu preciso fazer? Não somos salvos pela intensidade da nossa experiência religiosa, mas pela suficiência da obra de Cristo. Então, abandone a confiança em sua moralidade e confesse o pecado. Nós tivemos a reunião do Supremo Concílio, lá em Manaus, onde muitas decisões foram tomadas ali pelos pastores da igreja presbiteriana, representantes estiveram naquele concílio. Mas algo que chamou muito a minha atenção foi uma declaração, reverendo Juarez, que foi agora eleito presidente da nossa denominação, que ele diz o seguinte: a igreja de Jesus, ela não tem dono. Eu não sou dono, você não é dono, ele não é dono. A igreja de Jesus é de Jesus. Pessoas vão passar, muitas pessoas vão passar, nós passaremos, mas a palavra do Senhor continua. É por isso que nós precisamos lembrar, não é o que eu fiz, o que o outro fez, ou o que o outro fez. Nós precisamos lembrar é o que Cristo fez. Foi Cristo que foi entregue no nosso lugar. Foi Cristo que morreu no nosso lugar. Nós não somos salvos pela intensidade religiosa que nós vivemos. Irmãos, nós precisamos, a começar de mim, tirar toda a religiosidade, aparência de religiosidade, e nos quedarmos diante dos braços, aos pés de Jesus, e dizer: Senhor, eu não sou ninguém. Se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje eu estaria morto nos meus delitos e pecados. Tem misericórdia de mim. Foi isso que faltou para Nicodemos. Alguém bom aos olhos do mundo, alguém que ajudou aos olhos do mundo, alguém que orava, que tinha um ritual aos olhos do mundo, mas alguém que não teve coração modificado. É por isso que nós concluímos a mensagem dessa manhã, dizendo que Nicodemos, ele chega durante a noite carregado com suas credenciais, doutor da lei. Jesus não manda esse homem embora, mas Jesus também não alimenta esse homem com as ilusões. Jesus mostra para esse homem que a religião não pode dar a vida. Tantas igrejas bonitas, tanto no Brasil como fora do Brasil, você olha um espetáculo, mas não passam de lugares. Tantas religiões, tantas cerimônias que aos nossos olhos parecem bonitas, mas não passam de ritos. O texto não registra uma decisão imediata de Nicodemos, mas a Bíblia mostra que mais tarde Nicodemos, ele aparece defendendo um julgamento justo para Jesus. Por fim, após a crucificação, Nicodemos surge ao lado de José de Arimateia, levando aromas para o sepultamento do Senhor. O homem que veio escondido durante a noite, que começa a caminhar em direção à luz, mas que tem a vida transformada apenas quando Jesus quer. Mas o que chama a atenção é que Jesus falou. Jesus não encheu esse homem de ilusões. Talvez a sua história, meu irmão, minha irmã, meu amigo, convidado, talvez a sua história pareça com a desse homem. Alguém que conhece a Bíblia, alguém que frequenta a igreja, alguém que respeita Jesus, alguém que procura viver corretamente, mas no fundo, talvez a sua segurança ainda está em você mesmo. Talvez a sua religião ela tenha se tornado uma maneira de evitar uma confissão de que de fato você precisa de um resgate. Jesus então hoje apresenta essa palavra para você.
e fala ao seu coração. Por isso eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com o Senhor nessa manhã. Jesus diz que você precisa nascer do alto. Você precisa da graça que Ele apenas concede a cada um de nós.